Então, como é que a gente vai calcular o momento angular em relação aí a essa referência? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer tudo bem parecido com o que a gente já estava fazendo, tá? Então, a gente vai calcular aqui através da formulazinha o módulo, igualzinho. Mas na hora que a gente for fazer esse módulo, repara o que vai acontecer, né? Fala aí, eu sou a Lucimar do Responde Aí, e hoje eu vim aqui para a gente bater um papo sobre o momento angular. Para você ficar de boa aí, aprendendo tudo aqui junto com a gente, já deixa o seu like nesse vídeo. Além disso, se inscreve no canal de Responde Aí e ativa o sininho. Assim você vai poder estudar todas as matérias da sua graduação de uma maneira muito simples e direta ao ponto. Gente, hoje a aula é sobre o momento angular. E na hora de resolver os exercícios, a gente sabe que a gente confunde um pouco as fórmulas, a gente fica meio bugado, né? Então, nada melhor do que ter um resumo ali do lado para a gente estudar. Show? Pensando nisso, a gente preparou um resumão com todos os assuntos mais importantes dessa matéria para você colocar ali, ó, do ladinho na hora de estudar e não ter erro. É só consultar a fórmula, consultar as relações que você vai mandar bem nos seus exercícios. E para ter esse resumo aí, é bem fácil. Cara, é só entrar aqui na descrição do vídeo que vai ter um link. Você clica no link e lá você vai encontrar o resumo em PDF dessa matéria com tudo que você precisa para mandar benzão. Super fácil, super tranquilo e de brinde para você. Então não perde essa oportunidade. Só clicar no link e baixar o seu arquivo em PDF. Bom, então vamos lá, vamos entender aí o que é esse tal momento angular, vamos ficar craque nesse assunto. E para a gente lembrar, para a gente entender o que é o momento angular, vamos relembrar lá do que a gente estuda de princípio, né? Quando a gente começa a estudar aí a mecânica, a parte da física de movimentos, a mecânica, a primeira coisa que a gente vê aí é o movimento de translação. No movimento de translação, o corpo ele se movimenta, ó, todo juntinho com uma única direção. E ele tem ali a sua determinada velocidade. Quando ele tem essas características, a gente diz que ele tem uma quantidade de movimento ou um momento linear. Então, o momento linear ele é definido como o produto entre a massa e a velocidade que o corpo tem. Show de bola? Relembrou? Bom, agora a gente está falando de momento angular, então deve ter alguma coisa a ver com o ângulo mudando ali, e é exatamente isso. E para a gente começar a entender um pouquinho sobre esse assunto, a gente vai ver o movimento de rotação. Então imagina aqui que a gente tem uma partícula girando ali em torno de um determinado eixo. Se ela está girando nesse movimento aqui de rotação, ela tem uma velocidade. Se ela tem uma velocidade, ela tem um momento linear, tá? Então, esse aqui vai ser o vetor momento linear dela. E ela está desenvolvendo aqui um movimento circular em torno do centro, ou seja, essa trajetória ela tem um raio, chamado R aqui, que eu defini como R. Quem vai ser, então, o nosso tal momento angular? O momento angular, gente, ele vai ser definido como o produto vetorial desse vetor R com o vetor P. E ele vai ser dado por L, que é o momento angular, como produto vetorial entre esses dois vetores. A gente ainda pode abrir aqui o momento linear. Como a gente viu que ele é a massa do corpo vezes a velocidade, o momento angular ele vai poder ser escrito também dessa maneira aqui. Show de bola? Bom, então vamos ver como é que a gente faz para calcular aí o momento angular. A gente precisa lembrar que o momento angular ele vai ser dado por essa forma. Uma coisa bastante importante que a gente tem que saber, tá, gente? O momento angular ele é dado por essa fórmula e aí a unidade dele, vamos colocar aqui, ó, a unidade do momento. Quando a gente calcular, ela vai ser dada por, deixa eu descer um pouquinho aqui para todo mundo ver. A unidade, então, do momento linear vai ser dada por quilograma metro quadrado por segundo. Show? Então, essa é a unidade. Beleza. E como é que a gente vai fazer para calcular? Na hora de calcular, a gente tem que lembrar que é um produto vetorial. Então, se é um produto vetorial, o resultado vai ser um vetor, que tem módulo, direção e sentido. A direção e o sentido a gente vai calcular através da regra da mão direita, que funciona mais ou menos assim, ó. Para calcular a ordem dos vetores que a gente está multiplicando, super importa, tá, gente? Então, a gente vai apontar o nosso dedo indicador na direção do primeiro vetor
que no caso aqui, ó, do nosso produto vetorial é o R, e a gente vai fechar os nossos dedos, fechar a nossa mão mesmo. E aí, na hora que a gente fechar, a gente vai fechar isso indo de encontro ao próximo vetor, que é o vetor P aqui, tá? Então, de R para P, quando a gente fizer esse fechamento, olha para onde que está apontando o nosso dedão. O nosso dedão vai indicar a direção e o sentido do vetor resultante, tá? Se caso no nosso desenho a gente tiver o vetor R para cá e for mais perto, a gente girar a nossa mão nesse sentido contrário para achar o vetor P, então é isso que a gente vai fazer, tá? E aí o vetor vai ficar indicando para baixo. Então é usar a regra aí da mão direita. Show? Então, direção e sentido pela regra da mão direita. E o módulo? O módulo, ele vai ser dado por essa relação aqui. Como é um produto vetorial, o módulo desse produto vetorial vai ser o módulo do primeiro vetor, que é R, vezes o módulo do segundo vetor, que é o P, vezes o seno do ângulo entre eles. Show de bola? Então, essa aqui vai ser a nossa relação para achar aí o módulo do vetor do momento angular. Bom, vamos ver um exemplo, porque nada melhor do que um exemplo para clarear nossas ideias. Gente, a gente tem aqui uma partícula de massa 1 kg girando aqui em torno desse centro com essa trajetória circular aqui no sentido anti-horário. No nosso caso, aí está no sentido anti-horário. E a gente quer saber qual é o momento angular dessa partícula. Show de bola? Então, o que a gente vai lembrar? Para a gente calcular o módulo da rotação, do momento angular, a gente vai usar essa relação aqui, não é isso? Show! Então, a gente vai precisar do módulo do vetor R. Então, ó, deixa eu escrever aqui. Ó, o momento angular, então, o módulo do meu momento angular vai ser igual ao módulo do vetor R. Como a gente está vendo aqui, ó, o módulo do meu vetor R é 4. Então, 4 vezes o módulo do meu vetor P. Mas aqui a gente não tem o vetor P, a gente tem a velocidade e a gente tem a massa. Então, a gente vai lembrar que P é igual a M vezes V. E vai calcular isso separadinho, né? Então, vai ficar 1 vezes o V, que é 6. Aqui eu vou pegar só o 6 porque a gente está trabalhando com o módulo, tá? Então, o vetor P, o módulo do P, vai ser 1 vezes 6, o próprio 6, né? Então, vezes 6 aqui, vezes o seno do ângulo entre eles. Então, peraí, quem é o ângulo entre eles? Vamos ver aqui direitinho? Então, aqui, ó, a gente vai colocar os dois vetores com a mesma origem. Deixa eu colocá-los aqui. Os doisinhos juntinhos com a mesma origem. Deixa eu colocar aqui embaixo. E aí, a gente vai observar que entre eles, a gente tem um ângulo de 90 graus. Perceberam? Então, o seno do ângulo entre eles é o seno de 90. E o seno de 90 é igual a 1. Então, o módulo do meu vetor, ele vai ser igual a 4 vezes 6, 24. Aí, a gente coloca a unidade, né? Quilogramas metro quadrado por segundo. Assim, a gente calcula, então, o módulo do momento angular. Show de bola! Mas qual vai ser a direção e o sentido? Para a gente saber a direção e o sentido, né, a gente vai precisar usar a regra da mão direita, que nem eu fiz agora há pouco com vocês. Então, para a gente fazer isso, a gente vai apontar ali os nossos dedos na direção do vetor R, que no caso é esse que está aqui em cima, e a gente vai fechar a nossa mão na direção aqui do vetor P. Esse daqui é o vetor V, tá, gente? Mas se a gente colocar aqui o P, ó, como sendo M vezes V, a gente tem o vetor na mesma direção. Então, ó, a gente vai apontar nosso dedo indicador na direção do vetor R e vai fechar a nossa mão na direção do vetor P. No caso aqui de vocês, né, vai estar saindo do papel. Então, a gente vai perceber que o vetor ele vai estar apontando aqui para fora do papel. Quando está para fora do papel, a gente indica assim, ó. E aí, olhando o nosso eixo aqui, ó. Olhando aqui, nosso eixo de coordenadas, a gente vê que ele está na direção K. Chapéu, saindo da folha, tá? Então, aqui, qual seria a direção do vetor? Seria positiva, chapéu. Show de bola? Deu para entender? Então, vamos para próximo. Tem um próximo exemplo aqui que às vezes confunde um pouquinho a gente. Aqui, uma partícula de massa m, essa partícula verdinha aqui, se movimentando numa trajetória em linha reta, certo? Passando lá em cima, lá longe. Essa partícula, ela está passando aqui
a uma distância de um ponto de referência, que é esse ponto pretinho aqui, ó, tá? Essa distância aqui a gente vai chamar de H. Então, deixa eu já deixar indicado aqui por H. Aí a gente quer saber qual é o momento angular dessa partícula de massa m. Aí a gente se pergunta, ué, mas ela não está girando. Realmente ela não está girando, né? Mas ela tem um momento angular. Por quê? Porque o nosso vetor aqui, se a gente pensar bem, ó, imagina que você está nesse ponto pretinho aqui e você está vendo essa partícula lá passando. Você, olhando, acompanhando o movimento, você vai olhar e você vai girar. Ó, a referência vai girar. Você está vendo? É igual um avião. Imagina um avião passando lá no céu. Se você for acompanhar ele, né? Você vai ver ali o seu pescoço girando. Então, por isso existe ali um momento angular, tá bom? Eu sei que é confuso e tal, mas é por conta da referência aqui. Então, como é que a gente vai calcular o momento angular em relação aí a essa referência? A gente vai fazer o seguinte: a gente vai fazer tudo bem parecido com o que a gente já estava fazendo, tá? Então, a gente vai calcular aqui, através da formulazinha, o módulo, igualzinho. Mas na hora que a gente for fazer esse módulo, repara o que vai acontecer, né? Se a gente for colocar os dois vetores no mesmo lugar, juntinhos ali no mesmo lugar, a gente vai ter o seguinte, ó. Deixa eu desenhar aqui o vetor V. Vamos dizer que esse aqui seja o vetor V, o vetor de velocidade. E aqui a gente vai ter o vetor R, ó. Show? Aí, aqui a gente tem um ângulo entre eles, né? Vamos chamar aqui de ângulo θ. Se a gente fizesse esse ângulo aqui, a gente teria um ângulo que seria aqui o suplemento, né? Se a gente imaginasse que a gente tem um vetor aqui descendo, desculpa, opa, um vetor, se esse vetor tivesse aqui, ó, a gente teria aqui o suplemento dele. E, gente, o que acontece no caso do... Então, seria assim, né? 180 menos θ. No caso do seno, os vetores, os ângulos, quando eles somam 180 graus, o seno deles vai ser exatamente o mesmo. Então, eu poderia, ao invés de pegar esse vetor todinho aqui, θ, eu poderia simplesmente pegar esse vetorzinho entre eles já direto aqui, tá? Então, eu vou chamar esse cara aqui de θ, tudo bem? Então, olha só. Quando a gente vai fazer o cálculo do módulo, a gente vai fazer R, o módulo de R, vezes o módulo de P, vezes o seno do ângulo. E se a gente olhar no triângulo formado aqui, a gente vai ter um triângulo retângulo formado. E esse H, ele pode ser dado exatamente pelo R, pelo módulo do R, vezes o seno do ângulo θ. Então, na hora de colocar lá na fórmula, ao invés de eu olhar toda a variação do R, toda a variação do ângulo θ, eu posso ver que essa parte aqui da minha fórmula, ó, ela vai ser a altura, a distância ali da trajetória e do centro de referência. Então, o meu momento angular, nesse caso, ele vai assumir uma nova fórmula, uma nova característica, que vai ser o módulo do P, ó, para eu calcular o módulo, eu vou fazer o módulo P vezes a distância H. Ou, direto aqui, ó, L vai ser igual a M vezes V vezes o H. Show de bola? Então, nesses casos, por exemplo, é bastante comum a gente ver calcule o momento angular de um avião passando a uma determinada altura, ou mesmo um ônibus se movimentando. Então, é assim que a gente faz. Show de bola? MV vezes a distância ali, ó, a altura, a distância do ponto de referência e da trajetória. Bom, e para corpos extensos, né? A gente falou ali de partículas se movimentando. Esse é um corpo extenso, né? Então, por exemplo, se a gente tem aqui um disco e esse disco está girando ali em torno de um centro de referência. Nesse caso, gente, o nosso momento angular, ele vai assumir uma nova característica, uma nova forma, tá? Então, a gente vai fazer ali uma analogia dele e ele vai ser o momento de inércia vezes a velocidade angular do corpo. Então, esse disco aqui, ele tem um momento de inércia e ele tem a sua velocidade angular. E o nosso momento angular, então, vai ser calculado como o produto ali do momento de inércia e da velocidade angular. Show de bola?
Bom, então trouxe aqui um exemplo para a gente fazer. Vamos lá, então. Para a gente calcular ali o momento angular, a gente vai pegar essa relação anterior aqui, ó. Deixa eu trazer ela para cá. Show? E a gente vai colocar ela aqui. Belezinha. Então, a gente vai precisar calcular o quê? A gente vai precisar saber quem é o momento de inércia. Então, a gente vai pensar o seguinte: o momento de inércia aqui, ele vai ser tabelado, né? Para um disco girando ali em torno do seu próprio eixo, o momento de inércia, deixa eu colocar ele aqui para a gente lembrar, ele vai ser I igual a massa do corpo vezes o raio do disco ao quadrado, dividido por 2, tá? Então, a gente vai precisar dessa informação aí. Então, no caso aqui, vamos calcular, né? Quem é a massa? A massa ali é 10 quilogramas. Quem é o raio? O raio, atenção aqui, tá, gente? Muitas vezes esse raio ele vai ser dado em centímetros. Aqui está em metros, mas se ele tiver em centímetros, o que, que a gente vai fazer? A gente vai passar para metro, tá? Então, no caso aqui vai ser 1 ao quadrado, já está em metro, então tudo bem, dividido por 2. Ao calcular isso, a gente vai ter um momento de inércia de 5 quilograma metro quadrado, tá? Essa é a unidade dele. Agora, vamos calcular, então, o momento de inércia. Perdão, o momento angular. O momento angular, o módulo dele, vai ser calculado como sendo o produto desse momento de inércia vezes a velocidade angular do corpo, que aqui, ó, é 4 radianos por segundo. Então, vezes 4. O que vai dar pra gente 20 quilogramas, desculpa, 20 quilograma metro quadrado por segundo. Então, a gente já tem aqui o nosso módulo do momento angular. Aí você pergunta assim, ah, beleza, mas e a direção e o sentido? A direção e o sentido, no caso de corpos extensos, vai ser dada exatamente pela mesma direção e sentido do nosso vetor velocidade angular. Então, no caso aqui, tá para cima, né? Vai continuar para cima, igualzinho aqui a velocidade angular do corpo. Show de bola? Então, vamos para outra situação que a gente também tem, que é a relação entre o momento angular e o torque. Gente, então a gente viu ali que quando o objeto está girando, né, ou tem um movimento de rotação ali em torno de algum ponto de referência, ele tem um momento angular, certo? E a gente pode, inclusive, calcular o momento angular em trajetórias retilíneas quando a gente está falando da referência em um único ponto. Mas e se a gente tiver já um corpo girando, ele vai permanecer do jeitinho que ele tá, gente. Mas se alguém for lá e der mais força para ele, der mais corda para ele, ou seja, né, aplicar uma força para que ela produza mais rotação ainda. Essa força que produz essa rotação é chamada de torque, né? Então, o torque vai aumentar ali a rotação ou diminuir a rotação desse corpo, certo? Então, existe uma relação entre o torque e o momento angular, que é o quê? Se a gente aplica ali uma força para produzir um torque, esse objeto vai ter uma variação do seu momento angular. Então, o torque vai ser igual à variação desse momento angular. Show de bola? Bom, e se a gente passar para cá, ó, a gente vai ver que o momento angular ele vai ser a integral do torque com o tempo. Belezinha? Então, por exemplo, quando a gente tiver um gráfico que mostra para a gente um torque que varia com o tempo e a gente quiser saber qual é o momento angular, é só a gente fazer aqui, ó, a área sobre o gráfico. E essa área sobre o gráfico é a nossa integral. Então, a gente vai pegar aqui e vai lembrar que o nosso momento angular é a variação ali, é a integral, desculpa, do torque. Belezinha? Bom, esse vídeo te ajudou? Responde aí.